Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, né? Vamos dar aqui continuidade, né, à disciplina de desenho técnico. Conforme eu falei na aula de ontem, né, eu vou mostrar, claro, vou orientar vocês aqui numa atividade, outra atividade envolvendo aí, né, desenho técnico, envolvendo também o que a gente trabalhou na aula de ontem, né, que é vistas auxiliares, certo? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui essa atividade, né? E vou falar qual é essa atividade aqui, né? Ela é a mais completa de todas, certo? Ela vai envolver tudo que a gente até então vem trabalhando, né? E vem relacionando aí na disciplina, certo? Então, o que é que quer dizer essa atividade, né? Essa atividade, vou ler aqui rapidamente, né, sobre o contexto dessa atividade, né? Então, analise e reproduza a perspectiva isométrica apresentada na figura 1, utilizando o formato padrão de desenho técnico, e em outra folha represente as projeções ortográficas, né, mostradas na imagem 2, né, completando as vistas em corte e inserindo as cotas, toda expressa em centímetros. O desenho deve ser elaborado na escala 1:4 e seguir rigorosamente as normas técnicas de desenho técnico. O que quer dizer isso, pessoal? Vocês estão vendo aí na imagem 1, né? Que há um desenho na perspectiva isométrica, e aí vocês vão reproduzir esse desenho, né, em mão livre. Mão livre não, né? À mão, certo? Desenhar à mão sem utilização de software. E em outra folha, né? Em outra folha vocês vão fazer exatamente a projeções ortográficas desse desenho, certo? E aí, só um minutinho, pessoal, tem gente pedindo aqui para entrar, já já. Pronto. E aí em outra folha vocês vão fazer, né, a relação do desenho propriamente dito aqui, né? E lembrando, galera, que esse desenho, né, vocês vão ter que deixar, ele tem um corte, né? Ele deixa bem claro que o corte dele é na linha de simetria, e aí vocês vão ter que reproduzir a imagem que representa esse corte, né? Não tá mostrando aí, mas vocês têm que ter essa noção qual seria a imagem que representa o corte, conforme que a gente vem falando e falou na última aula, tá certo? Uma peculiaridade, né, que eu trago aqui, né, que até então eu não abordei, mas eu já tinha falado em sala de aula, né, relacionado nesse caso aqui, né, a essa imagem, né, a imagem de projeção, né, de perspectiva isométrica, né. Quando tem circunferência, a circunferência ela não fica exatamente, né, uma circunferência na imagem isométrica, né? Ela fica meio oval, certo? E aí há uma técnica para fazer essas imagens por meio de circunferência relacionado na perspectiva isométrica, né? Há uma técnica para poder fazer isso, certo? E aí, através dessa técnica que eu vou mostrar a vocês, né, como é que deve ser realizada essa circunferência na perspectiva isométrica, né, nessa figura. Lembrando que essa atividade é a mais completa de todas, já porque aqui você vai desenvolver o que a gente já trabalhou, né, que é uma imagem isométrica. Aqui você vai desenvolver a projeção, no primeiro diedro, e é uma projeção ortogonal. Aqui você vai desenvolver exatamente uma vista auxiliar, né, através do parâmetro do plano de corte, né? Então todo o caminhar da nossa atividade até então vai ser tudo desenvolvido em uma atividade só, né? Então nesse aglomerado, né, todo o conhecimento vai ser proposto exatamente na aula de hoje. Pois não, Rodrigo? Professor, o desenho, essa imagem 1 também na escala de 1:4 ou só a imagem Não, 2? não. Todo o desenho, as duas folhas, né? Que vai ter que ser duas folhas, né? Ela vai ter que ser de 1:4, né, na escala de 1:4. Todas as duas folhas. Tanto é que aqui nem cabe, ó. Que aqui, ó, ela tá na unidade de centímetro. Então, o tamanho dela aqui é 42, ó. Nem cabe numa folha no tamanho 1:1, certo?
e muito menos Você 1 ainda para vai 2. incluir essa atividade, né, no CIGA. Vou incluir essa atividade no SIGA A, né? E aí, claro, a aula de hoje eu vou só dar uma orientação da atividade, eu não vou fazer a atividade aqui, né? E aí uma das orientações é exatamente como é que faz, né, essas circunferências aqui na perspectiva isométrica. Só um minutinho, pessoal, tem alguém pedindo para entrar aqui. E qual vai ser o prazo, professor? É uma semana, certo? É até a quarta-feira da próxima semana. Na próxima semana a gente já vai adentrar, né? Vamos falar aí já falar do card, né? A gente já vai adentrar do card, claro. Como eu já falei, né? A ideia do uso do software, do card, é mais para dar uma orientação, né, básica, né, de algumas ferramentas, né? A gente não vai ser um expert, né? Já que esse curso é básico. Professor, no milimetrado, né? Tem que ser o mesmo padrão, milimetrado, certo? Outra coisa, pessoal, eu estou corrigindo aí, eu estou corrigindo algumas atividades, né? Por exemplo, eu estou na atividade 4, né? E alguém enviou a atividade totalmente feito, né? Em um software, certo? E aí eu deixei bem claro, pessoal, que não deveria usar, né? O software a gente vai trabalhar ainda, né? A gente não adentrou nesse padrão, certo? Então eu fiz algumas observações, e aí a mesma observação falo aqui para vocês, né, que isso aqui tem que ser feito à mão, certo? O software a gente ainda vai chegar no tempo de fazer a atividade do software. Pois não, Pedro? Só por curiosidade, professor, as empresas e tudo mais, elas utilizam só o software, né? Não utilizam mais a mão, não, né? Hoje raramente utiliza a mão. Hoje utiliza Tá. exatamente o software. Né? Isso não quer dizer que a gente não vai adentrar, só que a gente não vai se aprofundar sobre o software, né? A gente vai falar sobre o básico. Já porque. Não, eu sei. Já porque tem empresa que utiliza o card, né? Tem empresa que utiliza outro software, né? Então, e aí, todos os softwares de desenho é pago, né? Raramente você vai ter software gratuito, raramente. Todos são pagos, né? E a gente não tem, né? Nós não temos, né? Esse padrão de ficar utilizando vários softwares, né? O mais conhecido é o card, né? O AutoCAD. Mas isso não quer dizer que não existam outros, tem diversos outros, né? Vamos lá. Sim, galera. Então, nesse caso aqui, o que é que eu quero dizer, né? Na aula de hoje, o que é que a gente vai fazer, né? Eu vou mostrar para vocês, né? Eu pedi um aluno, né? Que era monitor dessa disciplina, que ele, né? Relacionasse exatamente me ajudasse na disciplina e fizesse um vídeo. É exatamente esse vídeo que eu vou compartilhar com vocês, certo? De como é que o método, né? Como é a técnica para poder realizar um círculo, né, que não é um círculo, em uma perspectiva, né, isométrica, certo? Olá, pessoal. Meu objetivo aqui é trazer para vocês uma técnica para fazer circunferência em projeção isométrica. E para isso a gente vai utilizar o compasso daí. Compasso, utilizando o exemplo que o professor deu na atividade 5 de desenho técnico para fazer essa peça. E essa projeção aqui que perfura a peça em forma circular, na projeção isométrica ela não fica redonda, ela fica um oval. Então, para a gente replicar na folha isométrica lá, a gente pode fazer essa projeção. Eu vou trazer um exemplo para vocês com outras medidas, numa folha em branco, para a gente só exercitar a atividade, tá? Então, vou utilizar esquadros, uma régua na base aqui, um esquadro aqui, mas é uma régua na base, e para fazer a projeção dos quadros, tá? Eu vou fazer de 6 centímetros o meu esquadro, a minha linha, então é daqui até o 15, 6 centímetros para lá. Depois eu vou fazer o esquadro aqui, depois eu meço, então, para lá. Aqui já é o meu 6 centímetros. Vou riscar para lá. Agora só vou medir os 6 centímetros aqui então, onde é que vai ser. Professor, você tem como estender mais essa imagem aí, tem? Esse aqui. Então,
Ela já tá no máximo aqui, mas eu vou tentar ver 6 se. centímetros. É, Então, digamos, projetando naquela peça lá. vou voltar aqui Esse então, aqui né? é a área. Trazer para vocês uma técnica para utilizar, fazer circunferência em projeção isométrica. E para isso a gente vai utilizar o compasso daí. Tá? Compasso, utilizando o exemplo que o professor deu na atividade 5 de desenho técnico para fazer essa peça. E essa projeção aqui que perfura a peça em forma circular, na projeção isométrica ela não fica redonda, ela fica um oval. Então, para a gente replicar na folha isométrica lá, a gente pode fazer essa projeção. Eu vou trazer um exemplo para vocês com outras medidas, numa folha em branco, para a gente só exercitar a atividade, tá? Então, vou utilizar esquadros, uma régua na base aqui, um esquadro aqui, mas é uma régua na base, e para fazer a projeção do esquadro, tá? Eu vou fazer de 6 centímetros o meu esquadro, minha linha, então é daqui até o 15, 6 centímetros para lá. Depois eu vou fazer o esquadro aqui, depois eu meço, então. Para lá. Aqui já é o meu 6 centímetros. Vou riscar para lá. Agora só vou medir os 6 centímetros aqui então, onde é que vai ser? Meu 6 centímetros. Esse aqui. Então. 6 centímetros. Então, digamos, projetando naquela peça lá. Esse aqui é a área que vai entrar o meu círculo, né? A perfuração da peça. Essa aqui, ó. É como se eu tivesse feito um quadrado isométrico, um losango ali, na verdade, né? Aqui, ó. Opa, aqui, encostado na peça. Então, como se fosse um losango encostado na peça, tá? Então, daí tá aqui. O que a gente vai fazer? Para fazer a circunferência certinho, como se fosse um furo em visão isométrica. A gente vai pegar e dividir todas essas laterais ao meio. Então, se a gente temos 6 a medida, eu vou colocar, marcar 3 aqui, centímetros, vou marcar no meio, aqui, 3. Lá em cima também 3, né? Depois eu faço, ó, aqui, 3 aqui. Vamos lá, naquele lado lá, metade, 3 também. E lá em cima, metade também, no 3. Marcou no 3, tá? Daí agora o que a gente vai fazer? Vai fazer uma letra A, unindo esse ponto A ao B e o C ao B, tá? Então, aqui daí fora de regra de compasso, de transferidor, a gente só vai unir esses pontos. Daqui até lá, até o B, C até o B. Fez uma letra A, tá? Agora vamos fazer o contrário. Agora aqui a gente vai fazer um V. Então a gente vai pegar o ponto D, vira até o E, e o F vira até o E também. Então vamos lá de novo, fazer um V. De lá até aqui. Opa, ficou fora uma coisa aqui, deixa eu fazer de novo. Vou do mesmo quadro aqui. Do E até o D. Tá? A V, a letra V. Do F até o E. Tá lá. Tá? Então aqui a gente vai ter pontos, ó, que gerou no cruzamento dessas linhas. Então eu tinha D, E, F, agora eu vou chamar G e o H, tá? Nesses pontos de cruzamento G e H são o eixo desse meu semicírculo aqui, tá? Então vamos lá. Aí a gente pega o compasso. Lembrando que o compasso, o bom é que ele seja a parte de grafite seja apontada pode afiar com uma lixa, né, de unha, tira ele, deixa nessa parte assim chanfrado e a parte fixa aqui, tá? Então quase se tocam aqui, é o ideal. Então o que a gente vai botar lá no G, clica a ponta, aperta a ponta fixa no G e a gente vai até pegar o raio, né, até o ponto D, ó. Essa distância aqui é o raio,
tá? Dá uma conferida ali, ver se ele viu bem certinho. Daí a gente traça do A, um pouquinho menos aqui. Ó, do A até o D. Ó, vai ter lá, tá? Provavelmente essa aqui é a mesma medida, nem mexe no compasso. Bota no H, do C até o F. É um pouquinho diferente aqui para mim, mas vamos tocar assim para fazer a referência. Essa já são os dois semicírculos da nossa projeção ortogonal. Agora a gente vai clicar, vai botar a parte fixa, clicar não, né? Computador. Vamos na parte fixa do E e vamos levar até onde passou lá, ó. Então daí agora o meu arco vai até lá. Ó. Então ficou o meu semicírculo lá em cima e aqui do D até embaixo, sem mexer no coisa, porque o raio deve ser o mesmo. E aplica aqui. Ó. Então daí ficou minha projeção ortogonal de um círculo dentro daquele losango que a gente fez, do losango, né, que a gente fez. Então daí essas linhas você faz bem fraquinha lá na hora de executar, para depois a gente apagar. A gente apaga aqui, apaga tudo e reforça daí só, reforça, né, ou faz o semicírculo só de novo. Daí esse semicírculo aqui destacando para vocês, que esse aqui daí é o perfeito, né. E só um detalhe, lá como lá a gente tem uma projeção que a gente rebaixa 2 centímetros na peça, né? Digamos, eu vou só replicar aqui, digamos, exemplificar aqui, fazer um eixo. A gente vai ter que rebaixar desse ponto E, que era o nosso semicírculo DD até o F, a gente vai rebaixar o valor que tem na peça. Lá, se a gente tem 2 centímetros na peça de espessura, eu já vou mostrar para vocês, vou marcar aqui. Ó, aqui, na escala 1/4, a gente tem 2 centímetros. A gente vai rebaixar a peça 2 centímetros. Então, o que a gente vai fazer para fazer, como ela vai estar aqui embaixo, essa projeção, eu vou rebaixar minha peça 2 centímetros, vou pegar o mesmo arco que eu tenho aqui, de E até D, esse aqui, e vou botar nesses 2 centímetros abaixo. Ó. Aqui, na verdade, como eu fiz com 6, a peça lá é 13, eu fiz o dobro, deixa eu fazer mais 2 centímetros aqui para baixo, para só ter a proporção do como que vai ficar no nosso desenho lá. Vou botar só mais 2 centímetros aqui para baixo. Mas é só uma referência de que é a profundidade da peça lá. Ela vai cortar só um pouquinho aqui na parte de baixo lá. Ó. Então daí, isso aqui, digamos, já é a parte vazia do desenho, onde aparece, digamos, o fundo. Ó. Essa aqui, daqui até aqui, é a espessura de 2 centímetros lá no nosso desenho na peça. E essa parte aqui já é, digamos, o chão, a mesa, tipo, onde a gente, já a peça já não é mais sólida, né? E, digamos, aqui esse arco, ele continua para lá. Lá que daí a gente fazendo aqui na mão livre, ela já não fica tão bonito o arco, mas a ideia, daí, então, de como fazer esse arco numa projeção ortogonal, esse círculo numa projeção ortogonal, é justamente fazendo esse método do A e do V para achar esse eixo aqui. E daí esses extremos aqui vai ser o eixo de D a F, de A a C. Tá? Espero ter ajudado. Um abraço. Pronto. No caso aí, pessoal, o que ele fez? Ele pegou e ele duplicou a real medida, né? Porque se for utilizar a medida mesmo, de 1/4, não seria 6, né? E sim 3, certo? Mas ele fez aí para melhor visualizar, né, o que ele estava fazendo, tá certo? Eu só compartilhar aqui de novo a atividade. Professor, a frequência aí deu erro aí, viu? Pois é, vou aqui. Eu estou tentando corrigir agora. Professor, e o lápis que deve ser utilizado fica livre, né? É, fica livre. É porque eu compartilhei a bicha como um todo, não foi? Não era essa daí mesmo, não. Com razão. Que vale essa aqui. Vê se tá dando certo agora.
Deu certo. Deu, né? Foi bem. Aí, assim, fica livre o lápis aí, tá certo? Só que tem que deixar claro, né? Como ele disse lá, né? Que tem que ser visível, né? As linhas de superfície, tá certo? E aí, o que é que ele fez, né? Ele pegou, para deixar o desenho mais visível, né? A proporção, ele fez numa escala de 1 para 2, e não de 1 para 4. Apesar que ele fala lá de 1 para 4, mas depois ele corrige, né? Ele duplicou, né? Exatamente para poder deixar a imagem mais visível. O que ele estava fazendo aí era exatamente o ciclo, somente a parte do ciclo, certo? E na parte do ciclo, o quadrado que deve ser feito é de 3, né? Já porque aqui é 12, ele tem um diâmetro de 12, então 12 dividido para 4 dá 3, então deve ser de 3, né? Ele fez de 6, exatamente para poder melhor visualizar, tá certo? E aí, as proporções tem que ser tudo na escala de 1 para 4, ok? Tudo na escala de 1 para 4, para esse desenho aqui. E aí nesse caso do ciclo, tem que utilizar ou essa técnica que eu mostrei para vocês, ou outra que venha adentrar, né, exatamente nessa parte do ciclo. Professor, tem como disponibilizar esse vídeo aí pra gente aí Já no está grupo? disponível, já está disponível. Vou lhe mostrar onde, certo? Vocês vão vir lá, eu vou mostrar aqui, já já. Desde o começo que a disciplina foi criada, que está lá, certo? Vocês vão vir lá no SIGA A, certo? Vocês vão lá no SIGA A, eu saio dessa parte aqui. Então, ela vai estar exatamente lá na parte, vocês vão descer, aí tem aí o tópico de apresentação geral da disciplina, né? Aí tem o tópico de conhecimento do professor. Aí tem o tópico de notícias e aviso, unidades, né? Aí tem materiais da unidade. Na materiais da unidade tem assim, material da disciplina, né? Esse material da disciplina, você vai encontrar, né, alguns complementos aí do nosso conteúdo, né, de sala de aula, e tem materiais complementares. Aí no material complementar tem aqui, ó, dica de como aplicar circunferência em projeções isométricas utilizando um compasso, certo? Então, ao clicar aqui, ele vai encaminhar exatamente para o vídeo, né? O vídeo, deixa eu abrir aqui, né? O vídeo vai ser aberto diretamente nessa plataforma, certo? E aí é só botar para assistir aí pelo vídeo, tá certo? Que é o mesmo vídeo que eu acabei Olá, de pessoal. disponibilizar para vocês. Meu objetivo aqui Professor, é trazer para essas vocês. medidas aí dá certo no nosso desenho, tá? Não, Ele adotou. Não, né? ele duplicou as medidas. Eu acabei de dizer, ele duplicou as Não, eu vi medidas. lá. Que o 2 ele fez 4 lá na hora do compasso. Exatamente. Né? Porque ele duplicou para melhor visualizar. Então, você não pode utilizar exatamente a medida que ele fez. Você tem que usar a técnica que ele fez, porém, para as projeções do desenho, certo? E amanhã comprar um compasso. Pronto. E aí, essa atividade, pessoal, ela vai ficar disponível para entregar até o dia 20, né? É para entregar até o dia 20. Vou mostrar aqui de novo. Tá? Então, ela vai ficar aqui, ela vai ficar até o dia 20. Então, ela inicia-se, eu vou colocar, né? Depois daqui, eu vou colocar ela lá no SIGA, certo? Então, ela vai ficar disponível. E aí, vocês vão ter que fazer esse desenho na perspectiva isométrica, colocando exatamente as cotas, né? Aqui, ó, como estão, colocando as cotas aqui no desenho isométrico. E também colocando, e aí em outra folha, vocês vão fazer exatamente esse desenho aqui, certo? Espera aí. Ô, professor, eu cheguei um pouco mais tarde. E posso não ter ouvido tudo direito. Então, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro, nós vamos fazer
exatamente essa imagem aí. Essa Vamos primeira fazer imagem. tudo, vamos fazer tudo. Vamos fazer essa, vamos botar as cotas, vamos dizer o que é corte, vamos fazer várias coisas. Entendi. Essa atividade, Gabriel, é a mais completa de todas. Vocês vão fazer tudo que vocês desde então vêm fazendo e aprendendo em sala de aula. Certo? Então, no caso aqui, vocês vão fazer essa atividade aqui, né? De desenho isométrico, né? Isso qual folha? Em uma folha dessa, né? Milimetrada. Então, vocês vão pegar a atividade, colocar exatamente como está aqui, atividade complementar 5, data dia 20/5, desenho técnico, escala de 1/4, unidade de 1 centímetro. No caso aqui, é uma atividade que vai utilizar 2 folhas, então vai ser a primeira folha, que é o desenho isométrico, vai ser 1/2. E na segunda folha, que vocês vão fazer exatamente as projeções, né? E dizer qual é a projeção que tem o corte, o plano de corte, e deixar a figura conforme o plano de corte, o que a gente viu na última aula, na aula de ontem, porque do jeito que está aqui, ela não está indicando como é que está, né? O desenho, né, de corte. Não, eu sei qual é, né? Pela indicação, mas ela não está conforme o desenho de corte. Vocês vão ter que mostrar qual é o desenho de corte, colocar as cotas, né? E qual folha? Na segunda folha. Então, nessa folha aqui, vocês vão colocar folha 2, né, em outra folha, né? Então, vocês vão ter que, em outra folha, desenhar, né, a projeção. Do jeito que está aí, né? Do jeito que está aí, conforme projeção, né, no primeiro diedro, mostrando a vista frontal, mostrando a vista superior e mostrando a vista de corte, né? E aí, conforme o corte, que também não está conforme o corte, certo? E, além disso, né, vocês vão ter que denominar, né, que aqui é folha 2.2. E tudo tem que ser compactado em apenas um arquivo, né, no caso das 2 folhas, folha 1 e folha 2, compactado somente um arquivo, e enviar para mim, para eu analisar. Certo? Vamos lá. Professor, Diga lá. no caso, esses dois vão ser 2 desenhos, né, no caso? Na realidade, são 2 folhas. E ao todo serão 4 desenhos. Né? Porque você vai fazer em uma folha somente o desenho isométrico, né? E na outra folha, os 3 desenhos, né, de projeções ortográficas, onde dentro dessa projeção ortográfica tem um desenho de corte, que é um desenho de vista auxiliar. E essa atividade é para ser entregue até que dia? Até o dia 20. Até a próxima semana. Rapaz, você me deu um susto, porque nós estávamos começando no grupo, aí eu tô até dirigindo, pessoal, eu nem cheguei em casa ainda. É porque nós chegamos no grupo, aí disseram que era para entregar hoje. Eu disse, meu Deus, pô, não vai dar certo não dá tempo de entregar nada isso hoje não. Porque... Não, jamais eu falei aqui em sala de aula, tanto é que eu vou deixar as gravações foi o que eu disse, rapaz, não era para entregar hoje não, ele ia dar explicação, mas graças a Deus não é, né? Não, a gravação está aí disponível, né? Que eu estou dizendo que vai ficar até a próxima semana. Tanto é que dentro do arquivo aqui, né? Que foi proposto, tem aqui, ó. A atividade deve ser iniciada durante a aula do dia 14, né? E entregue até o dia 20/5. Tá, agora sim, agora tá mais fácil. Certo? Terão aí em torno de 7 dias, né? 6 dias para entregar essa atividade, certo? E aí, como eu falei, né? Essa atividade fecha todo o nosso encerramento, né? Com o desenho técnico feito à mão, né? E aí na próxima aula a gente já vai adentrar, claro, né? Sobre o uso, principalmente a gente vai falar sobre o AutoCAD, mas lembrando que tem outros softwares que várias empresas utilizam. Certo? Aí nesse caso é naquela folha milimetrada, né? Exatamente. É nessa folha aqui que eu acabei de mostrar para vocês. É nessa sim, daqui. sim, certo, tudo bem. A folha de 5/5, certo? Aquela outra nós não vamos usar, né, professor? Não, ali eu coloquei só para vocês mesmo, porque para mim fica complicado analisar nela de milimetrado de 1 para 1. Só para mim, imprimir 30 dela. Mas tá certo, não tem nada não. Vamos lá, perguntas?
Só esse desenho de corte é só dentro da figura, né? Ou é para ficar para além da figura? Não, você tem que indicar, né, no caso aí, qual seria, dentre essas daí, qual é a figura de corte, né? É dentro da figura, ela já está representada aí, certo? Eu facilitei o trabalho, ela já está representada, só que ela não está como tal, né? Ela não está como tal, vocês vão ter que me mostrar como é que ela ficaria para representar, né, a imagem de corte, né? E dizer qual é a imagem de corte, por quê? Certo? Então, nesse caso aqui, galera, ó, nessa figura aqui, né? Deixa eu ver se dá para pegar ela aqui. Não, dá para pegar ela aqui. Pessoal, isso quando a gente ia começar a fazer, vai ter tanta dúvida, meu amigo. Eu sei disso. E aí, como é que a gente vai fazer, pessoal? Manda e-mail, como é que é? Não, aí no caso aí... se vira. Aí, no caso aí, se vira, porque não vai ter como explicar por e-mail, né? Não tem como. Isso não tem como explicar por e-mail. Então, nesse caso aqui, ó, a primeira folha, né? A primeira folha, vocês vão fazer esse desenho, certo? Nessa primeira folha, vocês vão fazer nesse desenho aqui. A primeira folha. Que aí vai ser nomeado exatamente aqui, folha 1/2, né? Que é de duas, a primeira folha tem 1/2. Pronto, é essa figura aqui. Na escala 1.4. Na escala 1.4, atividade 5, né? Data 20/5, desenho técnico, escala 1. Do jeito que está preenchidinho aqui. Exatamente, do jeito que está aí. Isso aqui seria a primeira folha. Na outra folha, certo? Na outra folha, vocês vão pegar essa imagem aqui, certo? Que é a projeção, né? E colocar em outra folha. Certo? Em outra folha. Não é na mesma folha. Vocês vão pegar em outra folha, desenhar na escala também de 1/4, certo? Vocês vão desenhar então quer dizer que na realidade... E aqui vocês vão nomear 2/2. Porque se não nomear aqui, deixar do jeito que está, é despontuado. Aviso logo, viu? Tem muita gente sendo despontuado, vários errozinhos aqui, né? Erro de repetição de cotas. Tem gente sendo despontuada, depois vocês vão olhar, tem lá no aviso de vocês, quem já conseguiu olhar, né? Que não usou a folha milimetrada, eu não consigo interpretar, né, se as dimensões estão certas, certo? Então, está tudo sendo relacionado com essas análises. Certo? E outra coisa, dentre essas imagens aí, né, tem uma imagem de corte, né, uma imagem auxiliar de corte, que ela não está compostamente representada como corte. Certo? Isso eu já falei na aula de ontem, e aí vocês vão ter que identificar qual é a imagem de corte e como é que ela deve ser representada. Certo? Que é aquela do pedacinho, né? Não, aquela... Né, tem que lembrar da aula de ontem. Pois aquele desenhozinho lá que como quem tá faltando, que tá incompleto de um lado do outro. Vai estar tentando tirar alguma coisa do professor, ele tá seguro aí, meu bicho, não solta não. Pois é. É para forçar vocês a lembrarem e reassistirem o vídeo, né? Se caso tenha alguma dúvida. Certo? Não tem problema não. Okay. Então vamos lá, então deixa eu voltar aqui, né? Pronto. Aí aqui é exatamente, vai ter que fazer o desenho, né? Beleza, na proporção de 1/4, nas medidas de centímetro. As medidas já estão aí, né? Então só basta colocar aqui, conforme está aí, certo? As orientações. E acho que era basicamente isso, né? Para a aula de hoje, certo? E aí o momento agora de tirar dúvidas, caso eu consiga tirar dúvidas, né? Professor, só assim, a vista é essa daí, dessa imagem, né? Da imagem 1, né? As duas, né? Essa é o meu objeto e essas são as vistas. Não, então não, certo. Eu digo essa de cima aí, do jeito que nós estamos vendo ela aí, é para replicar assim, né? É para ficar assim. Exatamente assim. Certo? Exatamente nesse modelo aí. Então, o senhor, professor, vai querer, no caso, essas imagens desse jeito lá, né? Exatamente desse jeito lá. Com exceção da folha 2, que tá faltando aquela questão do corte. Aí a representabilidade. A representabilidade. Viu como eu já entendi o negócio?
A representabilidade do corte não está aqui, né? Então, logo, tem que estar representado aqui. Agora, Professor, onde diabo é que tá esse corte? na imagem 1, quando vai representar ela na folha milimetrada, ela vai ter que botar as medidas também, ou é só na... Não, tem que botar as medidas também. Certo? Tem que mostrar lá do jeito que ela está aqui. Tem que mostrar do jeito que ela está aqui, só que essa outra, ela não tem a cota, né? E vocês vão acrescentar as cotas aqui. Ah, entendi. Professor, no caso da imagem 1, todas as duas é um para 4, né? É 1 para 4, é. Todas as duas é na mesma escala, certo? 1 para 4. Lembrando, a hora da dúvida agora. Aí, na imagem 1 aí, eu adoto aquela técnica do esquadro aí com a régua, né? Dá certo, né? É exatamente o esquadro com a régua, como acabei de mostrar o vídeo, né? Como eu acabei de mostrar o vídeo. E o vídeo do rapaz exatamente, ele estava dando ênfase ao círculo aqui, certo? E ele usou o esquadro para fazer isso também, né? Ele faz um quadrado, né? Bem direitinho, né? Não pode usar a folha isométrica, né? Tem que usar exatamente essa folha que eu estou indicando aqui. Se usar a folha isométrica, vai ser pontuado também, né? Despontuado, melhor dizendo. Porque a isométrica ajuda, né? Pois é, mas eu quero que utilize exatamente os quadros. Entendi. Mas é assim, ó, professor, uma dica aí para o pessoal, pode até fazer na folha isométrica por fora, que é para você entender mais ou menos como é que fica, mas tem que ser na milimetrada, né? Você pode fazer do que você quer, mas eu quero receber nesse modelo. Na milimetrada. Aqui. Pessoal, essa primeira imagem aí é aquela figura do Y, né? Sim, a técnica do uso do Y, sim. A técnica do uso do Y, que é a isométrica. E o vídeo é só com relação a essa circunferência, né, que tá dentro. Exatamente, que ele utiliza também o esquadro, ele mostra também fazendo o esquadro, né, que ele faz primeiro o quadrado aqui, né, ele faz o quadrado exatamente para poder, do quadrado, ele fazer depois a circunferência dentro do quadrado. Como é, mano? Alguém falou aqui, peraí. Eu não consigo acompanhar o chat, né? Professor, a imagem 1, o número de cota 8 da posição... Está posicionado errado? Não, está posicionado errado, não. Essa relação aqui que ele está se referindo, né? Volta lá para a imagem. Vou voltar lá para a imagem. Essa relação do 8 aí, ele está falando da espessura do bicho, não está errado. Sim, o 8 é para ficar interno, né? Mas isso aqui não é erro, né? Ele também pode ser representado dessa maneira. Porque o que acontece? Eu até falei sobre isso, né, na aula de cota, certo? A relação aqui é porque, assim, quando... Opa. Porque na altura dele aí é 10, né, não, professor? Não, é aqui que ele está se referindo aqui, ó. Nessa espessura não é 8, não é 8 mais 2 aí, no caso? Não, macho. 8 mais 2 dá onde vem esse 2? Pois é, esse 8 aí, ele tá medindo só na parte de baixo? É só essa espessura aqui, cara. A espessura aqui. Mesmo, a outra linha de corte, que tá, é a cota, né, que tá falando. É a cota. Esse 8 aqui, ele tá fora daqui, porque se colocar aqui dentro, vai ter ruído, porque as setas vão ficar juntas demais. Aqui também pode ser representado. Isso aqui eu falei na aula de cota, né? Eu falei, ó, você pode botar dentro, a seta dentro, ou pode também fazer as setas por fora. Não tem problema. E colocar o 8 aqui por fora, representando essa espessura. Né? Isso não é erro, viu? Não é erro. Eu falei isso na cota. Como ele fez aqui no 10. Ele fez no 10, ele colocou aqui, certo? Então, você pode representar assim ou pode representar assim. Como é, Pedro? Desculpa, essa linha de cota aí que o senhor passou nesse 10, não tá cortando a figura, não? Eu tô enxergando errado. Onde é que tá contando a figura? Eu não tô vendo. Qual linha? Na linha de cota de 10 que o senhor tava... aqui? A de baixo. Não. Não, essa linha vem até aquela. Aqui é a linha de extensão de baixo. Aqui? Não, ali, no 10 que eu tava. Onde é que tem um 10? Aqui é um 12, aqui é um 10. Essa parte. Aqui é um 12. Não, deixa eu ver. Não, aqui. Rapaz, é a extensão, pai, dela. Aqui? É nessa parte de baixo, bem do 10, isso, ó. Essa linha de baixo do 10 aí. Esse daí. Pronto. Esse caso aqui, ele tá cortando sim a figura, certo? Aqui tá cortando a figura, mas é porque ele quer dar ênfase essa parte aqui, ó, certo? Ó. Mas como eu faria... Nesse caso aqui, da isométrica, né, isso não tem problema, né, da isométrica. Não pode, no caso, é aqui, ó, certo? Aqui ele não pode, ele é representado aqui, ó. Nesse caso aqui, no desenho isométrico, né, ele fez, né, para dar ênfase, né,
não tem problema aqui, certo? Ó, no desenho isométrico. Agora aqui não pode, né? Cortar ele aqui, ó, certo? E, professor, com relação a essa circunferência, o círculo aí no centro do objeto, no vídeo ele ensinou, mas no vídeo ele fez como se ele tivesse todo na horizontal, né? Que ele é achatado. Só que ele já está em outra perspectiva. Dá para perceber já só por aí que cada lado do X aí é de um raio diferente. Exatamente. Por isso que ele fez lá. Ele usou a técnica, né, de fazer ela na perspectiva isométrica. Porque nesse caso aqui, se fosse colocar um círculo aqui, por exemplo, se eu pegar aqui um círculo, vou até fazer aqui com você, ó, pegar esse desenho aqui. Deixa eu ver aqui. Jefferson, eu entendi, porque ele só mostra a parte do fundo, não é? Isso, é porque lá ele só usa dois raios, aí vão ser 4 raios diferentes. Não. Ele faz só o... Vamos lá, não tem nada de 4 raios diferentes, né? Ele usou a técnica, né? Ele usou a técnica de fazer, né, a relação do V, né? O V entre as extremidades, certo? Que aqui, se eu fizer aqui, ó, vamos lá, se eu fizer aqui, vai acontecer do mesmo jeito que ele fez lá. Se eu pegar, ó, desenho aqui na perspectiva isométrica. E professor, ele não fez por essa divisão do 42 e do 28 não, e fixou no meio, não? Não, foi só do círculo, ele estava fazendo só isso aqui. Era o que eu estava pedindo a ele para fazer, era só isso daqui. Certo? Pois faça aí, professor, para a gente ver, que fica mais esclarecido. Amanhã tem nego sujando folha aí. Eita Deus do céu. Pessoal, você vai botar na prova lá no dia lá no negócio. Você botar um negócio desse aqui, nós vamos passar o sábado e o domingo e ninguém tem. Pois é, a ideia é exatamente entender se vocês estão aptos, né, para a demanda, né? Pessoal, fica muito fácil, você que já sabe, nós que ainda estamos ainda gateando ainda. Pronto, vou fazer aqui. Ele já faz isso aí há mais de 20 anos e nós agora que estamos com um mês e pouco. Já que o professor é da mecânica, né, professor? Eu? É? Eu sou engenheiro químico. Não tem nada a ver com mecânica. É da química, tá, desculpa. Na mecânica o cara faz peça e tem várias projeções. Isso tem muita no curso técnico de mecânica, tem demais. Eita Deus. Professor, eu pensei que fosse assim no caso do. Pronto, ó, o que ele fez lá foi exatamente isso aqui, ó, o quadrado, ó. Então, quando ele faz esse quadrado aqui, ele fez a junção na metade, ó, tá exatamente no meio aqui, ó. Pegou a metade de um lado, né, que é essa risca preta, e pegou a metade do outro lado da risca preta. E aí, quando tá mostrando não, professor. Tá mostrando? Ah, tá mostrando não? Tá não. Ah, desculpa. Peraí, eu achava que tava mostrando. Peraí. Tá só a imagem da figura aí. Tá certo. Ó, quando ele pegou lá, eu tava fazendo aqui, achava que ele tava mostrando. Ó, lá do começo, tem detalhe por detalhe, porque nem senão o bicho pega. No caso aqui, ó, o que eu fiz? Eu fiz o de vermelho, né? Até aumentar aqui as espessuras. Com relação a essas medidas, professor, do quadrado que ele fez, como foi que ele fez essas medidas tanto de um lado como do outro? Como assim? Por exemplo, ó, nessa parte aí, ó, que está abaixo do 9, ele tem uma medida até essa outra ponta, não é? Ó, o que ele fez lá, né? Lá, o diâmetro do raio é de 12, tá aqui, ó. Ele tá formando aqui 12, certo? É de 12. E aí ele deixou bem claro que ele pegou uma reta de 6 centímetros, né? 6 centímetros por quê? Porque ele duplicou. Porque se você pegar uma escala de 1 para 4, pegar 12 dividido para 4 dá 3.
Então, na realidade, ele não fez um desenho na escala de 1 para 4, ele fez um desenho na escala de 1 para 2, certo? Então, ele fez o diâmetro de 6. Então, ele pegou aqui, ó, essa relação da reta isométrica de 6, essa daqui de 6, essa daqui de 6, essa daqui de 6. Então, foi isso que ele fez lá na relação. Só um minutinho, pessoal, tem gente pedindo para entrar aqui. Peraí. Pronto. E aí ele fez de 6, né? 6 centímetros. E aí, na metade de 6, né? No caso aí, na distância de 3, ele passou uma reta cortando. É igual esse traço aqui, ó. Uma reta de um lado e uma reta de outro. Que é exatamente na metade. Se você olhar aqui na metade, a linha preta está exatamente na metade. Que é a mesma técnica que ele fez lá. E aí, se eu pegar, né, o que ele fez lá, que ele fez exatamente cruzar. Pegar aqui, ele dividiu, na realidade, o quadrado no meio. Ele dividiu isso aqui. Ele fez aqui, ó, na relação. Só um minutinho. Ele fez. Peraí. Professor, eu olhando esse desenho aí, quando ele divide esse quadrado aí em quatro pequenos quadrados, né, em 4 quadrantes, eu posso pegar o compasso no centro dele e fazer o círculo, não posso? Não, pode não. Vai dar errado. Sério? Vai dar errado. Você vai ter que fazer aqui, ó, fazer exatamente, passar uma linha daqui para cá, né, ó, que ele fez lá, né? Passar outra linha pro outro canto. Para fazer um triângulo dentro. Para fazer exatamente um V, né? Que porque não vai ser um triângulo porque vai estar distorcido, né? É porque se tu fizer da forma que tu disse, Jorge, eu acho que ele fica como se estivesse no plano, entendeu? Exatamente, ele fica no plano. Ele perde, no lugar de ser uma elipse, fica uma circunferência. E aí dá errado. Vocês vão ver quando vocês começarem a desenhar, né, e tentar fazer desse jeito que vocês estão querendo fazer, vão ver que vai dar uma distorção. Ela vai ficar em cima da linha, né? Ficar em cima da linha vai ficar um círculo perfeito, né? Porque quando a gente vê... quando a gente vê aqui, a gente tá vendo um círculo perfeito, né? Mas... ele não é um círculo perfeito aqui. Não. Na visão... Tipo, 2D e algo 3D, né, professor? Porque aqui, ó, aí quando você pega aqui, ó, ele fez exatamente isso aqui, ó, juntou, né, fez um V de um lado aqui, certo? Depois fez do outro, né, fez outro V, né, juntando as outras extremidades, né, daqui para cá, ó. Ele fez... Aí essa interligação vai ser a mão mesmo, né? No caso, não é com compasso, não, né? Não, é uma reta usando o esquadro, né? É a mão usando o esquadro, que é uma reta entre dois pontos. Não, o que eu estou falando é com relação a esse círculo. Essa interligação para fazer esse círculo vai ser mesmo direto à mão, né? Não é no compasso. Só para fazer o círculo. Aí o círculo vai precisar do compasso. O círculo vai precisar do compasso. Porque nesse caso, essas retas aqui, para ajudar, tanto é que ele tem que fazer uma reta mais branda, né? Uma linha mais branda, para depois apagar. Ela é só o norteamento, né? Por exemplo, você bota a ponta que tem o pregozinho onde está perto desse 9, aí você puxa a parte de cima. Aí você vai para outro canto para puxar o outro até terminar. Pronto, aí no caso aqui você vai pegar, ó, daqui para cá, né? Junto até a outra parte aqui, ó. Aí você tem, foi o que ele fez lá, certo? E você vai ter... símbolo de Israel. Pronto, o símbolo de Israel. Exatamente uma estrela, né? De Israel. E aí você vai ter uma estrela de Israel aí, né? Como o Jorge falou, né? E aí você vai usar o compasso exatamente para fazer esse ciclo, ó. Que é daqui. Aqui seria a origem. Desse ponto aqui seria a origem para fazer o ciclo, e desse outro seria a origem para fazer o ciclo. E aí, tendo essa origem, você fecha com os demais aqui, ó, daqui para cá e daqui para cá. Certo? Porque ele só faz a meia-lua, né? Naquela interligação. Ele não, né? Pelo que eu vi, ele só faz a meia... Ele não fecha Não dá para fechar, porque se você fechar o ciclo total, se você fechar o ciclo total, vem uma circunferência completa, e aí é um erro. Pois é. E professor, aí onde tem um 9 aí ele puxou lá 2 mais 2, não foi? Não. Não. Esse 9 ele só fez estender, galera, essa parte aqui de baixo, para mostrar que há um fundo aqui. Ele estendeu
E aí, nessa escala aqui, que seria de 8, né? Ó, é exatamente essa descida de 8. E aí, na escala de 1 para 4, que dá 2. Exatamente, ele vai descer o 2. Como ele tinha duplicado, então ele não fez uma escala de 1 para 4, ele fez uma escala de 1 para 2, então ficou 4. Então ele desceu mais 2. Para mostrar como é que ficaria numa escala de 1 para 2. Naquele desenho ali, ele deixou bem claro que ele fez uma escala de 1 para 2 e não de 1 para 4. Certo, beleza. Depois daí você mostra só a profundidade aí. Não, a profundidade é exatamente essa. Ele vai No caso, pegar esse aqui é 2. 2. Essa daqui é 2. Ele vai descer 2. No caso do nosso, vai ser 4. Não, Né? vai ser 2. Ele mostrou Então- 4. No caso de vocês, Ah, tá vai ser certo. 2. O que ele mostrou é de 4. O que vocês vão fazer é de 2. Certo? Deixa eu mostrar novamente aqui o vídeo aqui, para tirar as dúvidas de vocês aqui, ó. Né? Você botou a chamada, Fran? Botei sim, tá lá. Vixe, Maria, tá. Uma técnica para utilizar, fazer circunferência em projeção isométrica. E para isso a gente vai utilizar o compasso daí. Tá? Compasso. Utilizando o exemplo que o professor deu na atividade 5, de desenho técnico, para fazer essa peça. Daí, Caiu pra mim? Só pra mim? Ou caiu? Eu já ia falar, travou aqui. Professor, travou ou você deu uma pausa aí? Não, deve ter sido lá, já deve saber. Deve ter faltado energia, não é não? Professor? Professor? Ixi, Pessoal eu não saí da testando. sala, ó. Pessoal testando 1, 2, 3. Saiu da sala, ele saiu. Deu blackout? Ei, talvez ele tá botando o vídeo pensando que nós estamos vendo. Professor, Não saiu da sala também, não. foi abduzido. Rapaz, já tô preocupado com a Voltou aí, o homem aí, ó. Microfone, professor. Microfone. Pessoal, ninguém tá lhe ouvindo, não tá vendo nada Pronto, aqui. agora deu ok. Eu achei que tinha caído aqui a internet aqui, o computador. É tipo os filhos sem pai, que não pode perder de vista. Que ela... Do nada evaporou. olá pessoal, meu objetivo aqui é trazer para vocês uma técnica Disponibilidade aqui, para peraí. utilizar, fazer circunferência Aqui do... em projeção isométrica. E para isso a gente vai utilizar o compasso daí. Tá? Compasso. O pessoal tá sem áudio. Pois é, porque aqui eu tô mostrando minha tela, aí minha tela não mostra o áudio, fica sem o áudio. Aí tô tentando compartilhar, tá com algum problema no Google, né? Porque eu tento compartilhar a coisa e não tá dando certo, né? Caiu somente o Google, né? A internet não caiu. O professor vai estar aparecendo 1000 janelas aí nessa sua imagem aí, no fundo aí. É porque eu tô compartilhando minha tela. É porque eu tô compartilhando minha tela. Quando eu compartilho minha tela, é o que eu consigo ver, né? Por exemplo, Não, mas no fundo aí tem umas 10 partes. Umas 10. Ah, Maria.
Ó, Tá? vamos ver se Então, compartilha aqui. vou utilizar esquadros. Uma régua na base aqui, um esquadro aqui, mas é uma régua na base. E para Pronto, vamos Você deu não fazer a tá. certo projeção aí? dos quadros, tá? Não tá mostrando, não. Eu vou fazer. Deu certo, deu certo, deu certo. Gente, pra mim não tá mostrando, não. Olá, Deu pessoal. certo, professor. Meu objetivo Pronto, aqui deu certo é trazer para vocês uma técnica para utilizar, fazer circunferência em projeção isométrica. E para isso a gente vai utilizar o compasso daí. Tá? Compasso. Utilizando o exemplo que o professor deu na atividade 5, de desenho técnico, para fazer essa peça. E essa projeção aqui que perfura a peça em forma circular, na projeção isométrica ela não fica redonda, ela fica um oval. Então, para a gente replicar na folha isométrica lá, a gente pode fazer essa projeção. Eu vou trazer um exemplo para vocês com outras medidas, numa folha em branco. Pode fazer essa. Ó, eu vou voltar aqui, ó, só para forma mostrar circular. vocês aqui, Na ó. projeção isométrica ela não fica redonda, ela fica E um oval. ele pegou o desenho, Então, tá? O desenho tá pra gente na replicar. escala. Essa escala aí, ó, ele botou aí 1:4, mas esse desenho aí não está de 1:4. Essa escala aí desse desenho está de 1:2, certo? Essa escala aí que ele está mostrando aí está de 1:2. E aí ele fez uma escala de 1:2 aí e depois ele disse, ó, eu dupliquei aqui, né, para melhor Na folha visualizar. isométrica lá, a gente pode fazer essa. Ele está dando ênfase projeção. somente a parte do Eu vou círculo. trazer um exemplo para vocês com outras medidas. Professor, só interrompendo aí, Branco. nosso desenho vai sair nesse tamanho, é? Só exercitar. Não, é menor. Atividade, tá? Então, vou utilizar esquadros. Uma régua na base aqui, um esquadro aqui, mas é uma régua na Ó, base. ele está usando a mesma E pra técnica aí para fazer os fazer a quadrados, ó, projeção que dos vai quadros, servir tá? como círculo. Eu vou A fazer mesma técnica que a gente vem utilizando para de para o 6 perspectiva centímetros no meu isométrica, esquadro. né? A minha linha. Então é daqui. Ó, ele pegou 6, ó. Só que ele está fazendo o dobro, né? Do que vocês vão fazer. Depois eu vou fazer o esquadro aqui, depois eu meço. Então, tá lá. Aqui já é o meu 6 centímetros. Vou riscar para lá. Agora só vou medir os 6 centímetros aqui, então, onde vai ser. Meus 6 centímetros. Esse aqui. Então, 6 centímetros. Então, digamos, projetando naquela peça lá. Esse aqui é a área que vai entrar o meu círculo, né? A perfuração na peça. Essa aqui, ó. É como se tivesse feito um quadrado isométrico, um losango ali, na verdade, né? Aqui, ó. Opa, aqui, encostado na peça. Então, como se fosse um losango encostado na peça, tá? Então, daí tá aqui. O que a gente vai fazer? Para fazer a circunferência certinho, como se fosse um furo em visão isométrica. A gente vai pegar e dividir todas essas laterais ao meio. Então, se a gente temos 6 a medida, eu vou colocar, marcar 3 aqui, centímetros, marcar no meio, aqui, 3. Lá em cima também 3, né? E depois eu faço, ó, aqui, 3 aqui. Vamos lá, daquele lado lá, metade, 3 também. E lá em cima, metade também, no 3. Marco no 3, tá? E agora o que a gente vai fazer? Vai fazer uma letra A, unindo esse ponto A ao B e o C ao B, tá? Então, aqui daí fora de regra de compasso, de transferidor, a gente só vai unir esses pontos. Daqui até lá, até o B, C até o B. Fez uma letra A, tá? Agora vamos fazer o contrário. Agora aqui a gente vai fazer um V. Então a gente vai pegar o ponto B, vir até o E, e o F vir até o E também. Então vamos lá de novo, fazer um V. De lá até aqui. Opa, ficou fora uma coisa aqui, deixa eu fazer de novo. Vou do mesmo quadro aqui. Do E até o D. Tá? A V, letra V. Do F até o E. Tá? Então aqui a gente vai ter pontos, ó. Que gerou no cruzamento dessas linhas. Então eu tinha D, E, F, agora eu vou chamar G e o H, tá?
nesses pontos de cruzamento G e H são o eixo desse meu semicírculo aqui. Tá? Então vamos lá. Aí a gente pega o compasso. Lembrando que o compasso, o bom é que ele seja, a parte de grafite seja apontada pode afiar com uma lixa, né, de unha, tira ele, deixar nessa parte assim, chanfrado, e a parte fixa aqui. Tá? Então, quase se tocam aqui, é o ideal. Então, o que a gente vai botar lá no G, clica aperta a ponta fixa no G, e a gente vai até pegar o raio, né, até o ponto D, ó. Essa distância aqui é o raio. Tá? Dá uma conferida ali, ver se ele deu bem certinho. Aí a gente traça do A, um pouquinho menos aqui. Ó, do A até o D. Vai ter lá, tá? Provavelmente essa aqui é a mesma medida, nem mexe no compasso. Bota no H, do C até o F. Um pouquinho diferente aqui pra mim, mas vamos tocar assim para fazer a referência. Ó, aí ele fez a mesma coisa que eu acabei de fazer com vocês, aí o Vzinho, né, a extremidade, ele botou a ponteira, né, do compasso, fez o semicírculo aqui de um lado, né, entre dois pontos, vamos dizer assim, né, tocando, né, o quadrado, né, um semicírculo de um lado, fez do outro, certo? E aí ele vai fechar Já são os exatamente dois semicírculos da nossa projeção ortogonal. Agora a gente vai vai botar a parte fixa, clicar não, né? Computador. Vamos na parte fixa do E e vamos levar até onde passou lá, ó. Então daí agora o meu arco vai até lá. Ó, fazendo agora o outro semicírculo, só que é maior, né, do outro lado, né? E depois ele faz do outro lado também o semicírculo. Professor, ele pegou do, Então, do E. o meu semicírculo lá em cima. É da extremidade, né, D, do raio. até embaixo, sem mexer no coisa. Ah, lá do final, lá da ponta. Lá da ponta. E aplica aqui. Professor, pare bem, só para mim fazer uma ficou pergunta. Minha projeção atrapalhar o ortogonal de pessoal. um círculo. Sim, professor, uma dúvida. Ele está fazendo, ele aumentou a imagem, né? No caso, ele fez de 1 para 2 aí, né? Exatamente. Mas quando ele faz a medida, no caso, que seria a medida real, esse quadrado seria de quanto? No caso, seria 3, no caso? É, metade. Se lá o diâmetro é de 12, né? 12 dividido para 4 dá 3, né? Aí, no caso de vocês, vai fazer uma escala de 1 para 4, né? Certo. Que é 3. Pronto, beleza. Dentro daquele losango que a gente fez, né, que a gente fez. Então daí essas linhas você faz bem fraquinha lá na hora de executar, para depois a gente apagar. A gente apaga aqui, apaga tudo e reforça daí só. Reforça, né, ou faço o semicírculo só de novo. Daí esse semicírculo aqui destacando para vocês, que esse aqui daí é o perfeito, né. E só um detalhe, lá como lá a gente tem uma projeção que a gente rebaixa 2 centímetros. Ó, esses 2 centímetros é exatamente o de vocês, né? Que é 1 para 4. Aí ele, tanto é que ele lembra que no caso aí, como ele tinha duplicado, aí ele bota assim, vou baixar mais 2, que é 1 para 4. Porque se ele botasse 1 para 2 como jeito que é a projeção, daria errado. Essa, né? Digamos, eu vou só replicar aqui, digamos, exemplificar aqui, fazer um eixo. A gente vai ter que rebaixar desse ponto E, que era o nosso semicírculo DD até o F, a gente vai rebaixar o valor que tem na peça. Lá se a gente tem 2 centímetros na peça de espessura, deixa eu mostrar para vocês, vou marcar aqui. Ó, aqui, na escala 1 para 4, a gente tem 2 centímetros. A gente vai rebaixar a peça 2 centímetros. Então, o que a gente vai fazer para fazer, como ela vai estar aqui embaixo, essa projeção, eu vou rebaixar a minha peça 2 centímetros, vou pegar o mesmo arco que eu tenho aqui, de E até D, que é esse aqui, e vou botar nesses 2 centímetros abaixo. Ó. Aqui, na verdade, como eu fiz com 6, a peça lá é 13, eu fiz o dobro, deixa eu fazer mais 2. Como ele diz, como eu fiz o dobro, né, que é 6, então ele fez na projeção de 1 para 2. Então ele fez o dobro, então ele precisa descer um pouco mais. Porque ele na projeção, na realidade, ele fez 1 para 2, né? Para poder mostrar, né, como é que ficaria essa parte do ciclo, né? Então, ele está mostrando a técnica do ciclo. Para deixar visível, então ele fez uma projeção de 1 para 2. Centímetros aqui para baixo, para só ter a proporção do como que vai ficar no nosso desenho lá,
Então só mais 2 centímetros aqui para baixo. Mas é só uma referência de que é a profundidade da peça lá. Ela vai cortar só um pouquinho aqui na parte de baixo lá. Ó. Então daí, isso aqui, digamos, já é a parte vazia do desenho, onde aparece, digamos, o fundo. Ó. Essa aqui, daqui até aqui, é a espessura de 2 centímetros lá no nosso desenho na peça. E essa parte aqui já é, digamos, o chão, a mesa, tipo, onde a peça já não é mais sólida, né? E, digamos, aqui esse arco, ele continua para lá. Claro que daí a gente fazendo aqui na mão livre, ela já não fica tão bonito o arco, mas a ideia, daí, então, de como fazer esse arco numa projeção ortogonal, E aí outra coisa, pessoal, depois que vocês terminar de fazer, né, esse círculo aí na perspectiva isométrica, tem que apagar o quadrado. O quadrado só é um norteamento. Só dá noção como é que deve ser feito, né? Ele não faz parte da peça. Tá? Esse círculo numa projeção ortogonal, professor, justamente fazendo esse método do arco. Aí no caso é uma elipse, né? Com certeza. Ela é uma elipse, não é um círculo. Certo, sim, já compreendi. E aí nós vamos começar por ela, pela elipse, para a gente projetar o resto? Não sei como é que vocês vão começar, né? Vocês têm que utilizar a técnica aí que vocês acharam que é melhor, né? Eu acho que não deve começar por ela. Eita, professor. Mas, não sei porque ele começa, ele faz um losango, né? Aí eu vi que ele faz uma elipse, aí rebaixa pra gente procurar. Não, você tem que começar você tem que começar pelo desenho original, cara. Você tem que tu tem que ver. Tu tem que ver. Você tem que começar por esse desenho aqui, ó. Faça o desenho primeiro, porque ele vai pegar a medida lá de 10 para diminuir de 8. É o desenho que tu tem que começar. Me corrija, professor, se eu estiver errado. Ela não fica é aquela que começa com o Y lá. Então tu faz o desenho para depois fazer. Você tem que começar exatamente com essa daqui, ó. Com esse desenho que faz o encaixe do retângulo, né? Lá o retângulo. Isso. Para depois ir apagando, para depois ir. O último é a parte do círculo. O último. Né? Tá ok. Tu vai fazer o círculo primeiro. Se você for começar a fazer pela elipse, você vai ter maior trabalho, com certeza. E não vai dar certo, professor. Eu não sei, eu não vou dizer que não vai dar certo, né? Mas só se fosse no computador, poderia dar certo. Mas nem no computador, né? Que aí dá mais trabalho ainda, certo? Isométrica lá, a gente pode fazer essa. Voltando aqui para cá. Essa lá, ela vai cortar só um pouquinho aqui na parte de baixo lá. Então daí, isso aqui, digamos, já é a parte vazia do desenho, onde aparece, digamos, o fundo. Essa aqui, daqui até aqui, é a espessura de 2 centímetros lá no nosso desenho na peça. E essa parte aqui já é, digamos, o chão, a mesa, tipo, onde a peça já não é mais sólida, né? E, digamos, aqui esse arco, ele continua para lá. Claro que daí a gente fazendo aqui na mão livre, ela já não fica tão bonito o arco, mas a ideia, daí, então, de como fazer esse arco numa projeção ortogonal, esse círculo numa projeção ortogonal, é justamente fazendo esse método do A e do V para achar esse eixo aqui. E daí esses extremos aqui vai ser o eixo de D a F, de A a C. Tá? Foi bem, galera. Então era basicamente isso aí, certo? Claro, quando vocês começarem a botar a mão na massa, que vão vir, né? Vão vir, né, as perguntas, as dúvidas, né? E aí vocês podem reproduzir o vídeo, analisar novamente o vídeo está disponível aí, certo? Eu acho que alguém perguntou dizendo que o vídeo não estava disponível, não está aparecendo, não sei, deixa eu ver aqui. Professor, lá no meu Siga não tem o arquivo da atividade para baixar e visualizar. Ó, qual atividade? Qual é a atividade que não tem? Porque se for a atividade complementar, está aqui, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, no CIGA, a atividade que eu acabei de colocar está aqui. Atividade complementar 5, está como perspectiva isométrica, projeção, ortogonal. Está mostrando para vocês aí? Tá. Pronto. E com vista auxiliar de corte, está aqui ela. E o vídeo, né? Para reforçar o vídeo do aluno aí que me ajudou, né? Quando ele era monitor da disciplina, está exatamente aqui,
certo? Está lá como dica de como aplicar circunferência em projeções isométricas utilizando um compasso, certo? Então, os dois parâmetros estão aí, certo? E aí, esse vídeo da aula de hoje também, quando estiver disponível, já coloca aqui também para ajudar a tirar dúvidas, se caso tenha, certo? E, professor, a atividade parece que ela não tem a opção de baixar mesmo, não. Ela tem Não? um link aí, mas quando vai lá para a atividade, ela não tem o link. Aqui na atividade complementar? Isso. Vamos ver aqui. E Agora agora? deu certo. Deu certo agora? Dá uma olhada aí para ver. Professor, Agora foi. eu queria só tirar só uma dúvida com o senhor, que teve uma atividade complementar, até essa atividade está com o desenho descrito aí, né? Quando eu fui enviar, eu pensei que eu tinha enviado em PDF, né? Só que o arquivo foi em JPEG, parece. Aí, Infelizmente, já foi. infelizmente, já foi. Não considera. Não considero, porque eu venho avisando desde o início que tenha cuidado, né, e me mande PDF. E aí, o que é que eu estou fazendo para ganhar tempo também? Eu já logo aviso, porque chegou para mim, né, e aí eu nem tento abrir, porque eu sei que alguma coisa vai ficar desconfigurada. E aí, para eu não coisar, eu já desconsidero, né, porque vem desconfigurado. Formato ideal, e aí eu venho avisando desde o início da aula, desde o início da disciplina, que me manda em PDF. Não, porque ela foi uma das primeiras atividades, no caso, estava naquela Eu sei qual é. iniciando. Eu sei como é. Mas aí, você está se referindo a essa daqui, né? Ó. Isso, exatamente, essa daí. Pois é, aí, mesmo assim, vai vir desconfigurado. Mesmo que venha como formato de imagem, né? E aí vem desconfigurado. Aí, para evitar ruído depois, eu prefiro que desconsiderar ela. E aí, como tem várias atividades aí, ela na pontuação geral, ela não vai representar tanto. Né? E aí, ter cuidado com as demais. Certo? Diga lá quem é o outro, João, é? E, professor, em relação a essa atividade de agora, né, a complementar 5, sobre a imagem 2, coloca ela para... Diga lá, o que tem? Vamos lá, sobre a imagem 2, a gente vai fazer as 3 imagens, certo? E a gente vai identificar qual é a de corte aí, só para o senhor explicar. Tem que mostrar qual é a de corte. A de corte tem um padrão específico, né? Que eu sei qual é, eu mostrei na aula de ontem, né? Como é a de corte, né? E aí ela tem que ter um padrão específico, que não está aí. Entendi. Porque a imagem a ser desenhada é essa, né, Wilson? A imagem a ser desenhada é essa, só que ela tem uma representabilidade específica, né? Eu só falei que na aula de ontem. Isso, só que ela vai ter a imagem de corte dentro dela aqui. Ela, para ser bem exata, ela já está com a imagem de corte aí, certo? Só que ela não está expressa como imagem de corte. Tá certo. Tá, valeu. Peguei. Vamos lá, qual é a outra pergunta? Mais pergunta, pessoal? Foi bem. E aí, voltando aqui ao assunto do material enviado não formato em PDF, eu estou analisando também, né? Comecei a analisar ainda hoje, né? Como são vários, eu não consigo fechar, né? Muita atividade, é muita gente, né? Por exemplo, se vocês olharem aqui, ó, são 70, primeira atividade dá 73, 67, 60, 60. Então fica nessa âmbito de 60 aí, certo? E aí eu estou analisando exatamente a
a complementar 2, né? Então, eu já corrigi, né, no exato momento, 32, né? Comecei 34, né? Então, falta ainda aí, dos 60, ainda falta alguns. E aí, para deixar bem claro, nessa atividade de hoje, também já teve gente que me enviou no formato JPG. Né? E aí eu já deixei claro lá. Formato diferente, né? Já coloquei, né? Então, tenham cuidado, pessoal, nessa parte que não seja no formato PDF, certo? Tenta enviar no formato que eu estou indicando, certo? Que aí, se caso venha no outro formato, eu já nem considero. Professor, isso aí quer dizer... professor, essa quer dizer o que aí? Você botou aí em frente no meu nome aí, atividade complementar 2, aluno, tal. Não foi eu, não. Quem que eu falou foi você. É que a gente renomeia, né? Foi você. A minha coisa está aqui, ó, do ladozinho aqui, ó. Minhas observações estão aqui, ó. É porque geralmente eu renomeio, todas as vezes eu renomeio. Aí foi você que escreveu. Professor, e essa atividade de hoje qual era? Como é? Agora é a 5. Essa atividade de hoje aí que eu ouvi falando? É a atividade complementar 5. Mas de que dia? Não, mas tu vai fazer. Viu como tem ruído? Ó? Tem ruído. O que eu acabei de analisar é a atividade complementar 2, né? Que era de cota e escala, que eu ainda estou corrigindo, não terminei. Né? Não, porque ele já me falou aí, eu já tinha outro para... Não, tranquilo, professor, tranquilo. Desculpa aí. Viu como tem sempre ruído? Tem, sem falar demais. Aí ainda falta eu corrigir a atividade individual 3, falta eu corrigir a atividade complementar 3, né? Tudo isso aqui leva tempo. Né? Eu passei o dia hoje todo nessa daqui, um por um, olhando um por um, porque eu preciso olhar onde é os detalhes, onde é que está faltando os detalhes. Não precisa também ser muito exigente, não, rapaz. Precisa, porque eu estou orientando profissionais, né? Então, tá certo, não, tá certo. E aí, como é que, se você errou alguma coisa, como é que você vai identificar o erro? Né? Ah, eu errei, como é que eu sei? Não sabe. Né? Então, é melhor a gente corrigir aqui, né, do que ter problema. Quando a gente for fazer, a gente já faz no aplicativozão lá e já joga em cima com todas as medidas. Vocês vão ver que o AutoCAD é do mesmo jeito. Sério? Não é fácil, não. Você acha que é uma inteligência artificial que você só dá o comando para faz sozinho? Não. Não é não. Se falar nisso, ainda tem que baixar, né, professor? Baixar o AutoCAD, né? Tem que fazer o desktop lá. Professor, era pro Revitzão logo, que é melhor, viu? Eu não sei, eu ainda não conheço isso aí, então nem... Até eu tenho que aprender. Professor, deixa eu tirar bem aqui uma dúvida na imagem 1, na perspectiva isométrica. Esse círculo aí ele ainda está me intrigando aqui um pouquinho, porque se botar ele no plano, ele não é um círculo perfeito, não é? Não, se colocar ele no... Esse desenho não é um círculo perfeito, é uma elipse, certo? Isso. Mas se você pegar uma circunferência, ele vai ficar assim, ó. Se você for fazer do jeito que está lá, na imagem isométrica, fazer um círculo, ele vai ficar assim. Então, não fica legal. Aqui é uma elipse. Aí, no caso, quando ele foi botar na perspectiva isométrica, por que ele usou só uma medida só? Não deveria ser 2 medidas, não? Qual 2 medidas? Eu não estou entendendo a pergunta. Ele tem 2 raios diferentes, né, o círculo? Pois é, ele usou exatamente o compasso em raios diferentes, né? Assim, ele pegou esse raio daqui para cá, fez uma aqui, e aí, claro, do outro lado ele fez outra, aí depois ele pegou para fazer em cima e embaixo raios diferentes. Mas é porque ele fez o losango. No losango ele fez sempre com 6 centímetros. O losango ele fez 6 centímetros exatamente para fazer esse daqui, ó. O que eu acabei de fazer aqui, ó. Eu fiz um losango aqui, ó. Esse losango é de 6, né? No caso aqui, se fosse expressão de 6, é de 6. Aí eu peguei e fiz essa junção aqui, que tá mais clara. Tá conseguindo visualizar ou não? Sim, eu entendo essa parte aí. Pois é. É porque eu só imagino que, como o raio é diferente, o losango deveria ser diferente também. Ó, deixa eu ver aqui, ampliando aqui, ó. Pronto, ó. Aqui, ó, aqui eu fiz exatamente a linha, aqui é um losango, né? Então, daqui, se eu cruzar, se você olhar aqui, ó, esse preto é exatamente o que ele fez lá. Ele cruzou na metade, aqui é exatamente a metade, ó. Passou a metade, que aí corresponde a essa parte preta, né, que tá aí a linha aí, ó, certo? Depois ele fez a junção das extremidades.
certo? Que é essa linha mais clara. Depois ele pegou, fez aqui o semicírculo, utilizando como esse parâmetro aqui, ó. Ele utilizou aqui como semicírculo, usando essa ponta aqui, porque eu não consigo, eu não estou com um compasso, né? Tentar ver o que dá para fazer com essa ferramenta aqui. Ele definiu, pessoal, como letra G, né? Que é o encontro das duas É, para poder entender, para poder ser explicativo, né? A figura que ele está desenhando lá é a mesma figura nossa aqui, com as mesmas medidas? É a mesma figura. É a mesma figura. É a mesma figura. Isso aqui foi um trabalho, um exercício que eu fiz em outros semestres. É o mesmo. Então, o senhor podia só me explicar como ele chegou a decidir que ia fazer com 6 centímetros? Para poder ficar, para todo mundo poder entender, porque se ele fizesse no 3, ia ficar muito pequeno. Não ia visualizar, ia ter dificuldade. Na real, ele não fez numa escala de 1 para 4, ele fez numa escala de 1 para 2. Para poder ser visível como ele está fazendo lá. Ele está fazendo à mão. Professor, o outro raio, ele é de... Só no círculo, né? Então, tá tendo ruído aí, né? Mas eu não entendi. É porque na figura é um raio de 6, né? No caso que é 12 centímetros. Exatamente, seria exatamente isso aqui, um raio de 6. Só que na realidade, se você pegar 12, ele fez de 1 para 2. Então, 12 dividido para 2 dá 6. Né? E na atividade aqui é 1 para 4. Então, 12 dividido para 4 dá 3. Então, na realidade, você vai fazer 3. Então, essa distância aqui desse quadradozinho, né, desse losango, seria de 3. Né? Tanto para o lado quanto para o outro, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, com mais perguntas? Não dá. Aqui. Deixa eu ver se tivesse alguma coisa aqui que desse para fazer. Ai, mas não tá, não tem. Pois bem. Pois é, aí no caso aqui ele pegou exatamente esse ponto aqui para cá e fez o raio, né? Fez colocando. Fazendo o raio, né? Então ele pegou aqui e fez o raio, né? Com compasso, certo? Depois. E aí, claro, esse raio daqui para cá vai ser, né? Ele pegou daqui para cá, ó, o outro raio, certo? É o raio agora. Hã? Então ele pegou exatamente daqui para cá também, ó. Certo? Fez o raio daqui para cá, certo? Depois ele pegou para fazer o raio de baixo, né? Ele pegou da extremidade aqui e fez o raio de baixo, pegando sempre a junção, certo? Depois ele pegou para fazer o raio de cima, pegou embaixo e fez a junção de uma ponta a outra. Agora eu estou olhando aqui, a vista plana, né? A vista de cima é um círculo perfeito no caso. Exatamente, no plano. Ah, é que eu estava confundindo, eu pensei que não era um círculo perfeito, eu estava procurando a outra medida. Agora no plano em si, no plano, na imagem 2, ela é um círculo perfeito. Só que quando vai para a isométrica, como o desenho é feito para dar profundidade, ela não vai ser um círculo perfeito. Pronto, professor, pegando esse gancho aí, então na figura 2 da folha 2/2, lá se faz um círculo, né? Lá sim, lá porque é um plano, aí você faz um círculo. Tá. Mas aí você pode usar o compasso para fazer o círculo também, né? Hã? Pode usar o compasso para fazer o círculo. Lá pode, não tem problema. Beleza. A relação maior está aqui. Tanto é que ele está explicando aqui, o desenho isométrico. Né? Certo. Foi o que eu acabei de explicar. Lá no desenho, ficou bacana. Na projeção, ele não é na projeção ortogonal, ele é um círculo. Porém, porque lá é um plano, aí você faz um círculo. Mas aqui na desenho que dá profundidade, ele não pode desenhar um círculo. Aqui é uma elipse. Na realidade, é uma elipse. Certo? Não, perfeito. Galera, eu vou... Tá quase 100%, mas a gente vai apanhando. A relação é maior quando vocês botarem a mão na massa. Não tem como correr, não. Não adianta eu estou explicando aqui várias vezes a mesma coisa, porque vocês ainda não botaram a mão na massa. Se vocês tivessem botado a mão na massa, eu explicaria só uma vez e pronto.
Já estava terminando o desenho, já. Com certeza. Sonho, né, bebê? Pois bem, galera, então vou dar aqui como encerrado nossa aula de hoje, tá certo? E aí, na próxima semana, a gente já vai adentrar, né, sobre software, para falar aqui, né, tá, passo a passo. Lembrando, novamente, repito, a ideia aqui, né, não é vocês sair expert, né, no AutoCAD. É para vocês terem noções. São noções básicas, tanto noções de desenho, né, como noções básicas do AutoCAD. Certo? Pois até mais, um abraço, até sábado, né? Sábado a gente tem aula de energia e meio ambiente. Ainda tem grupo, né, pessoal, para apresentar? Pois é, até tem. Se vão apresentar, aí é outros 500. Outros 500. Ei, professor, interrompendo aí, só para adiantar, tem um site aí, né? Como a gente já tem matrícula da UFPI, aí baixa o estudantil, o AutoCAD estudantil. Exatamente isso que eu disse. Eu já falei sobre isso já, Fabrício. Beleza, depois desculpa aí, é porque estou fazendo aqui também a janta, né? Pois é, mas aí quarta-feira, na próxima semana, eu vou novamente fazer passo a passo, dizer como é, né? Para quem ainda não, né, não tem, teve. né? Okay, pessoal. Boa noite aí, obrigado aí. Até mais. É queimar o feijão não, Fabrício.